Mas hoje a gente basicamente ia conversar um pouco sobre habitografia, não era isso, Heron? É, é, Os é. hábitos, né? Como é que a gente constrói? A habitografia é assim a capacidade de construção de hábitos positivos, Uhum, né? Então também é uma coisa interessante a gente entender, por exemplo, o que é um hábito, né? Eu costumo dizer o seguinte, que toda resposta, todo comportamento que é repetidamente gratificado, com o tempo ele acaba se tornando um hábito. Esse é o padrão do cérebro funcionar, né? Por exemplo, uhum, vamos imaginar um homem que chega hoje do trabalho, teve um dia bastante estressante no trabalho, com pressão, o chefe, ele perdeu um prazo no trabalho, chega em casa com estresse elevado, ele fica ruminativo se pode perder o emprego ou não, e aquilo aumenta o estresse dele, e ele tem a opção de ir, de repente, na geladeira comer alguma coisa, ou no bar buscar um drink, ou meditar, ou sair para correr. uhum. Dependendo da escolha dele, com a repetição, ele vai tornar aquilo um hábito. Então, se ele escolheu ir para o bar e tomar um drink, ele Hum. repete isso uma vez, duas, três, 10, É, 20, 15. No final, ele tem um hábito. Então, o é, hábito. as primeiras Pode falar. vezes são inocentes, né? Você está falando. Sim, É uma escolha inocente. Uma vez que você cria aquele padrão, né, repetitivo, aí sim. ele. Ele acaba o porquê? Porque o cérebro, isso é muito interessante. Ele vamos dizer assim, ele foi desenhado para formar hábitos. Tá? Os nossos hábitos ficam no cérebro reptiliano, o gânglio da base, é uma parte profunda que é responsável por respostas automáticas, respostas instintivas. Consequentemente, essas respostas têm um custo energético menor. Então, meus hábitos, quando eu formo um hábito, eu não preciso mais fazer um processo todo cognitivo de É, reestruturação de pensamento. porque Simplesmente eles a são gente costuma. automatizados. A gente costuma pensar que, na sociedade geral, que não é todo mundo que pensa assim em hackear os hábitos, né? Então a gente costuma pensar normalmente em maus hábitos. Quando a gente pensa em hábito, a gente pensa em maus hábitos. A Exatamente. gente não pensa que, Aham. na verdade, o cérebro está fazendo isso pelo nosso bem, na verdade, né? Ele está fazendo isso para cortar caminho. Exatamente. Quanto mais hábitos a gente Exatamente. tiver, Essa é a a gente. função do hábito. A função do É, hábito é economizar energia, é trazer segurança psicológica e coerência. Essa, evolutivamente, são as três razões que nós criamos os hábitos: para economizar nossa energia, para nos tranquilizar e também para ter uma coerência e de outras situações, previsão de como nós nos comportaremos. Então não tem agora a questão seguinte que nós temos e vamos fazer hábito, isso é o shape, é a maneira como ele funciona. A questão é se esses hábitos são positivos ou não, se eles são funcionais ou disfuncionais para a gente. claro. Essa é a questão, né? São bons ou maus hábitos. Eu só acho interessante começar do ponto de partida de que o cérebro não criou isso de uma forma viciosa, né? Porque como Aham, a sociedade está acostumada a olhar para isso como maus hábitos, né? Pô, como é que eu quebro meus aham, maus hábitos, né? Aí a gente está falando, aham, pô, por que eu tenho hábito? Por que eu não faço tudo conscientemente, né? Por que eu não escolho aham, a cada detalhe do meu dia, né? Só que aí a gente aham, não para sim. pensar que, na verdade, os hábitos estão lá para. Aí depois disso a gente vê, ah, tá bom, então os hábitos estão lá para ajudar a gente pode criar bons hábitos. Mas também a gente tem que começar a entender que porque é um processo automático da mente, né? Aham, Às sim. vezes a mente cria o que a gente interpreta como maus hábitos também. Sim, Né? E a sim, gente pode sim. atacar isso também. Mas eu só O acho importante ter essa. Entendeu? exatamente, sem julgamento, né, o caminho que ele encontrou e que trouxe, por exemplo, um alívio da dor, o alívio da dor emocional que ele pudesse estar sentindo, se encontrou inicialmente na bebida, aquele comportamento vai ser reforçado, ele vai buscar de novo, né? Entendeu? Então, isso não tem julgamento, foi o que ele se deparou. Pode ser que outra pessoa não encontre isso ali, vai encontrar na geladeira, num doce gostoso.
Outro, como eu falei, pode ser meditando. É assim que vai criando os hábitos. Agora, é claro que tudo tem um custo, evidentemente. Nosso organismo se adapta a tudo, né? Na realidade, nós temos uma capacidade de adaptabilidade muito grande, mas pagamos um preço, né? Então, assim, só para a gente falar em hábito, em função do hábito, tem uma pesquisa que mostra que 50% do nosso dia nós passamos com o nosso cérebro piloto automático ligado. Isso significa que eu estou dirigindo pensando em outra coisa. Eu posso estar conversando com alguém pensando em outra preocupação. E agora, na pandemia, esse piloto automático foi desligado. Isso é interessante, né? Uma experiência meia única, né? Que, de certa forma, todo mundo teve que ampliar o seu olhar, teve tempo para olhar para várias coisas. Alguns para as suas sombras, outros para as suas potencializações, outros viram isso como uma oportunidade de crescimento, outros estão vendo como alguma ameaça, porque existe, é fato, mas enfim, isso variou muito essa de como cada um lida, de como cada um interpreta Mas é uma a oportunidade, né? situação. Independente do jeito que cada um interpreta, é a oportunidade de abrir uma janela, né, nova, que muitos teóricos costumam dizer, né? Você está caminhando para o trabalho no mesmo caminho, a troca de caminho uma vez, que isso ajuda, né, a expandir a mente. Agora a sociedade inteira trocou o caminho junto, né? Então É, a gente está é, aí com essa oportunidade de interpretar isso de uma forma positiva, né? exatamente. Que aumente, que adicione, né? Sim, sim. O que aconteceu exatamente esse desligamento do piloto automático, né, favoreceu o seu olhar para outras coisas que a gente automaticamente não tinha tempo de olhar. Então, também a gente tem que lembrar que houve um aumento no índice de divórcio na China. Os relacionamentos que não estavam bons ficaram às vezes piores em alguns casos, né? Por outro lado, pessoas definiram metas, renovaram metas, descobriram prazeres diferentes, né? Então, sem dúvida que é uma oportunidade, mas depende muito também do nosso olhar. Qual é o nosso olhar? Se, né? Também eu costumo dizer que a gente tem que ter um olhar um pouco empático nesse momento com a gente, né? Porque a gente está surfando uma onda gigante, né? Vamos dizer assim, porque, né, é algo que ninguém nunca tinha vivenciado, experimentado, não tinha se planejado, ele simplesmente vamos desligar a luz agora e desligou a luz em momentos de vida diferentes para cada pessoa, né? Cada pessoa estava em um momento diferente, alguns mais estruturados, outros menos estruturados. Então, É, realmente é uma onda gigante. Então, a gente tem que ter, acima de tudo, autocompaixão com nós, com esse momento. Assim, acho que não adianta cobrar-se demais, criar expectativas exageradas, né? Porque é um momento que a gente também tem que ter uma certa flexibilidade.